Estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá bom. Tem uma apresentação que imagino que tenha sido encaminhada para todos. A gente tem a expectativa de, em algum momento, conseguir projetá-la aqui também para vocês, mas eu não queria também perder tempo e, por isso, eu já vou começar a minha parte da apresentação. Ela hoje vai ser dividida e eu vou apresentar, no começo dessa exposição, um pouco sobre demanda repetitiva, sobre IRDR, sobre IAC, vou falar de basicamente uma súmula, na verdade três, que tratam praticamente do mesmo tema no STJ, e depois eu vou passar a palavra para a Cláudia. Tá? Então, sem mais delongas, a gente vai começar a tratar do tema, basicamente tentando começar a falar sobre precedente, sobre instrumentos de solução de demandas repetitivas, com uma passagem do professor Rudolvin, que é ainda do século passado, quando ele cunhou um raciocínio que dizia mais ou menos o seguinte, que não importa muito o que o legislador escreve, não há tanta relevância assim no que a doutrina interpreta a partir do que o legislador escreveu, porque, no final das contas, quem vai acabar dizendo o que é o direito, efetivamente, são os tribunais. É um posicionamento um tanto quanto pragmático e quase um pouco desesperançoso no sentido de limitação da atividade, ainda mais dele, um professor tão renomado, mas que diz muito o que a gente vive hoje no Brasil, e não só de agora, mas de uns 15 anos para cá, com relação à solução repetitiva de demandas. E é um tema, focando especificamente no curso em que vocês se matricularem, estão cursando, fundamental, porque quando você estuda direito securitário, não basta mais hoje conhecer muito bem o Código Civil, ter acesso a normas da SUSEP, conhecer a doutrina sobre a matéria. É fundamental sempre pesquisar e entender como que os tribunais estão julgando, sobretudo quando um tema de direito securitário é objeto de solução em algum tipo de incidência de solução de demanda repetitiva, quer seja via RDR, quer seja via IAC, quer seja... Estou vendo que está entrando mais gente aqui, sejam todos bem-vindos. Então, primeiro ponto, aonde o RDR está colocado no nosso código, no Código de Processo Civil? Está no artigo 976, inciso 1, e lá há basicamente um parâmetro para quando o RDR é utilizado, que o inciso 1 diz, quando é utilizado uma solução para a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E no inciso 2 diz a origem da utilização desse tipo de solução de conflitos, conflitos repetitivos, que é preocupação com relação ao risco, à ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, o IRDR ele tem como finalidade permitir que os tribunais solucionem demandas que são reiteradamente apresentadas no Poder Judiciário, de maneira tal que se forme, a partir dali, uma solução relativamente padronizada que possa ser aplicada em outros casos. Acontece que, apesar de relativamente simples a formatação legal do IRDR no Código de Processo Civil, há uma quantidade expressiva de interpretações acerca da matéria, e eu gosto muito, não sei se os colegas têm acesso, se não tiverem, a gente, no material, tem um link para isso, dos enunciados do que a gente chama de FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que nada mais é que um encontro que ocorre anualmente em alguma cidade do Brasil, em que se debate a forma de interpretação de diversas partes do Código de Processo Civil. Então, existe nesse fórum incontáveis, são 21 enunciados que tratam do artigo 976 do Código de Processo Civil. Mas o fundamental, o que eu acho mais importante trazer para os senhores hoje, é o enunciado 87 e o enunciado 88. O enunciado 87 ele diz que a instauração
do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos, versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra de isonomia e de ofensa à segurança jurídica. Ou seja, com o intuito de evitar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, julgue uma certa matéria de uma maneira distinta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando existe uma quantidade não avassaladora de processos envolvendo aquela mesma matéria, mas uma quantidade significativa, é possível que tanto aquele tribunal, São Paulo, como eu dei de exemplo, ou outro tribunal, Espírito Santo, ou mesmo, que é mais comum, o Superior Tribunal de Justiça, busque, através do incidente de resolução de demanda repetitiva, pacificar a interpretação daquele tema jurídico. Também vale a pena mencionar que no enunciado 88 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, prevê claramente que não existe limitação de matérias de direito passíveis de gerar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Agora, se eu tiver na interlocução com atuantes... Agora, acabou de entrar o som da... Tá dando eco, não, né? Vocês ouvem um eco aí? Não, eu tiro o meu som. E aí, quando eu falar, você tira o seu. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Como a gente... para quem está acostumado com a atividade forense, está acostumado com o dia a dia da atividade da advocacia, até se questiona, mas IRDR, cadê o IRDR? Onde ele foi instaurado? Quais são os incidentes que foram instaurados em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais? De fato, até agora, nós não vemos uma utilização muito grande desse instituto. O que existe, e é a ordem do dia acerca da resolução de demandas repetitivas, são os recursos repetitivos, que já existiam antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Mais precisamente, ele já estava em vigor desde 2008, pela Lei 11.672, mas que tomaram corpo, ganharam uma performance inegável depois do Código de 2015. Agora, a questão dos recursos repetitivos, voltando... Acho que agora está entrando a apresentação para vocês poderem ver. Bem, enquanto a Cláudia coloca aí, já está, acho que no slide, está no 4, eu acho. Tá. Eu vou trocando para você. Obrigado. Legal. Não, estou mais para baixo. A gente deve estar no... No 5. Só vai pular. Vamos para o próximo. Né? Pode descer, Cláudia, por favor. Volta 1. Volta 1? Volta. Amarrando os institutos? Não, sintetizando. Peraí. Não. Se a gente colocar o outro jeito, eu consigo ver quais são. Aqui, sintetizando, né? Eu não explico nas palavras, só para ficar o slide mais certinho, senão os outros não vão ver. Bem, vou continuar. Está aqui, exatamente. Então, assim, o incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos, juntos com o IAC, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o incidente de assunção de competência, eles formam o que se convencionou denominar no Brasil de sistema de precedentes. Tá? O próprio enunciado 1345 do FPPC, ele fala claramente que eles são um microsistema de solução de casos repetitivos. E o enunciado 1346 fala que eles compõem esse microsistema de solução. Não é que esses enunciados eles funcionam isoladamente. Tanto o incidente de resolução de recursos repetitivos como os próprios recursos repetitivos, eles formam esse sistema de solução de conflito junto com o IAC. Passa, por favor, Cláudia. Obrigado. O IAC, qual é a diferença dele para os demais, tanto o IRDR como os recursos repetitivos? É que ele justamente serve para
decidir ou permitir a decisão de um caso que não seja objeto de multiplicidade de demandas. Então, ele só precisa existir relevância na questão de direito e grande repercussão social. Então, diferentemente de um incidente de resolução de demandas repetitivas que você precisa, e isso já começando a pincelar um pouco o direito securitário, em direito securitário é muito comum, porque se um tema, por exemplo, prescrição, que vai ser o tema daqui a pouco, eu vou tratar, é julgado de uma maneira pela 33ª Câmara de Direito Privado aqui de São Paulo, distinta da 28ª Câmara de Direito Privado aqui de São Paulo, isso naturalmente gera necessidade de em algum momento, se uniformizar essa questão, quer seja dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, quer seja via recurso especial para o STJ analisar via a formatação dos recursos repetitivos, afetando alguns recursos especiais que tenham discussão específica acerca daquela matéria. Já no IAC, não. No IAC, havendo apenas a mera existência de uma questão de direito que seja relevante, uma questão de uma repercussão social, é possível levar esse tema para análise pelo STJ via um incidente de assunção de competência. Vamos para o próximo slide, por favor. Vou passar aqui, você já sabe que eu passei. Mais fácil, né? Então, existem também alguns enunciados do Fórum Permanente de Professores Civis acerca do IAC. Um deles é justamente dizer que não cabe IAC quando você tem casos repetitivos. E aí, um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar a quantidade de temas frutos de afetação de recurso pela sistemática de recurso repetitivo comparada com a do IAC. Só adiantando um pouco, a gente tem hoje mais de 1.000 enunciados provenientes de recursos repetitivos e só 12 apenas no Superior Tribunal de Justiça. Então, bem se vê que um instituto tem um uso muito mais restrito que o outro. E a outra complementação doutrinária que se faz a esse incidente está no enunciado 469, que tenta dizer o que seria aquela questão relevante que o dispositivo legal ele exige para que possa ser instaurado um AC, o artigo 947 do Código de Processo Civil. E ali, o Fórum Permanente de Professores Civis tentou trazer a repercussão jurídica, econômica ou política para dar relevância um pouco parecido com a lógica que a gente tem na repercussão geral do recurso extraordinário e também na relevância atual, ainda não regulada, do recurso especial. Vamos lá. Agora, tentando amarrar de alguma maneira o instituto, e aí que o tema começa a ter relevância para mim. Tá? Demandas repetitivas, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência formam um sistema brasileiro de precedentes. Eles são meios para que essa solução de conflitos ou reiterados ou relevantes, uma vez dada, uma vez criada, uma vez sendo objeto de tema sintetizado pelo tribunal competente para o proferir, seja essa questão vinculante aos tribunais e juízes na forma do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vamos para o próximo. Por que isso é tão importante? Porque a gente poderia discutir aqui constitucionalidade da vinculação das súmulas editadas antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Por exemplo, há quem defenda que se aquela súmula anterior ao Código de 2015 ela é uma súmula que trata de direito material, você torná-la vinculante na decisão judicial seria uma inconstitucionalidade por retroatividade de normas de direito material. A gente poderia também discutir aqui se, de fato, o nosso sistema de precedentes ele tem uma estrutura adequada com aquilo que sentou bebê, que foi do direito comparado, ou se a gente acabou amarrando de uma maneira muito equivocada a common law com a civil law aqui no Brasil.
Mas a realidade é que a gente já tem uma norma posta, ela está em vigor há aproximadamente 7 anos. A gente tem uma enormidade de enunciados em recursos repetitivos. Eu separei para vocês que um artigo que saiu no site do STJ, que em 10 anos de vigência da norma de recursos repetitivos já eram 772 acórdãos tratando da matéria. Eu fiz uma pesquisa para essa exposição e hoje são 1.186 enunciados que estão ou em tramitação ou já julgados no STJ, 838 transitados em julgado, 150 envolvendo o direito civil e 23 contém a palavra seguros. No caso de incidente de assunção de competência, são 16, 12 transitados e 1 envolvendo a palavra seguros. Vamos para o próximo, Cláudio, por favor. Por que isso é tão relevante? Porque quando se lê o artigo 927, os incisos 3 e os incisos 3 e 4 do Código de Processo Civil, se lê com toda clareza que juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário especial repetitivos. Então, não existe mais a opção, não se trata mais de um acórdão que permite a formação de convencimento do magistrado quando ele é proferido. Não. Há necessidade de cumprimento desse enunciado proveniente de tema em recurso especial repetitivo ou de recurso extraordinário repetitivo, e não simplesmente a faculdade de utilização deles. Vamos lá. E é interessante ler que no direito brasileiro, isso não é uma grande novidade. O Botelho de Mesquita, em 97, já falava, tratando da antiga uniformização de jurisprudência, que uniformização sem efeito vinculante é o mesmo que uniformização sem efeito uniformizante. Então, não faz sentido você criar um mecanismo de julgamento repetitivo e que dali seja criado um precedente de vinculação obrigatória e simplesmente se entender que não é possível cumprir. O professor José Rogério Cruz e Tucci, em 2004, também deixa claro que o precedente ele não nasce simplesmente, ele é uma regra para um caso concreto que depois passa, no caso agora da estrutura criada no CPC de 2015, por meios próprios, a se tornar vinculante. Hoje, quando você lê os autores mais contemporâneos que escrevem sobre matéria, eu citei apenas 2 aqui, o Borges do Vale e o Ravi Peixoto, eles até têm um pouco de dificuldade de tentar convencer os demais de que existe essa vinculação. O Ravi Peixoto cita um autor que fala que um precedente vinculante é aquele que deve ser seguido ou distinguido. O que ele quer dizer com isso? Que ou você aplica o enunciado de um tema do STJ, ou você mostra que naquele caso concreto, esse enunciado não se aplica porque aquele caso é diferente, aquele caso tem uma hipótese de distinção. Tá? Vamos lá. Agora, todos os temas repetitivos dos IACs são precedentes vinculantes. Isso é uma... A gente pode discutir, e a aula não tem esse objetivo, o que é precedente no direito brasileiro, a gente pode discutir se ele é vinculante, se ele não é vinculante, a gente pode qualificar os precedentes, chamando de precedentes de indução, precedentes vinculativos, fazer uma série de distinções dogmáticas aqui, mas que para esse nosso fórum de discussão não faz muito sentido. O mais importante nesse momento é basicamente deixar claro que todos os temas repetitivos, os acordos ou os temas provenientes de incidente de assunção de competência e as súmulas vinculantes, as súmulas do STJ são precedentes vinculantes. Vamos lá. Agora, o que o STJ vem fazendo com as súmulas envolvendo seguros, né? Aqui a gente já está superada essa questão um pouco mais árida do começo da exposição e já vai tratar propriamente das súmulas, né? A gente, nessa aula, vai tratar de 5 súmulas. Eu vou falar inicialmente mais da questão da prescrição, da súmula 101 até a súmula 278. Vamos passar para a primeira.
essa súmula é uma súmula de 1994, ou seja, ela é anterior ao Código Civil. Ela basicamente dá uma previsão de quando começa a correr qual o prazo de prescrição do pleito indenizatório do segurado em grupo contra a seguradora. Ela não fala do termo inicial, ela fala só do prazo, que é de 1 ano. Esse tema é até um pouco superado pelo Código de 2002, entrou em vigência em 2003. Mas é importante deixar claro que essa súmula ela não consta como cancelada no STJ. Se pesquisarem sobre ela, ela vai continuar válida naquela corte, por conta do que a gente vai trazer, e é o ponto mais importante da minha exposição. Vamos para a próxima. Essa súmula 229, sim, prevê o termo inicial da pretensão do segurado. No caso, não fala apenas de seguro em grupo, ela diz claramente que é o pedido de pagamento de indenização à seguradora, suspende o prazo da prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Então, qualquer um que leia essa súmula pode concluir comigo que, bem, se o pedido de pagamento da indenização suspende o prazo de prescrição, a suspensão de um prazo só existe se esse prazo começou a correr. Não faz muito sentido você entender que um prazo ainda não está correndo quando você pede algo para alguém. Então, já aconteceu o sinistro, eu já tenho segurado ciência da existência desse sinistro, tanto tenho que formato um pedido de pagamento da indenização à seguradora. E essa súmula, é importante frisar que tanto a primeira como a segunda são da segunda sessão do STJ, ou seja, aquela sessão formada pela terceira e pela quarta turma daquela corte. Essa súmula é de 1999, também anterior ao Código Civil de 2003, que entrou em vigor em 2003, publicado em 2002, e não consta no STJ que a súmula tenha sido revogada. Então, apenas recapitulando a literalidade do que está constante na súmula, o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Então, vamos para a próxima. E aqui, a súmula 278, essa já editada, ela é contemporânea ao Código de 2013, ela é de 14 de maio de 2013. É claro que os recursos especiais que ensejaram a decisão sumulada, eles foram todos objeto de interpretação do Código Civil de 1916, tá? Porque, obviamente, um recurso não chega em meses no Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial demanda que um processo tenha sido naturalmente julgado em primeiro e segundo grau, e aí sim é levado pela via própria ao Superior Tribunal de Justiça. Mas diz a súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça: o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então, aquele prazo de um ano, que a primeira súmula previu, que era interrompido com a apresentação do pedido de indenização, de cobrança da indenização para a seguradora, ele, no caso de incapacidade laboral, ele é contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então, vamos pegar um caso concreto aqui. Chega um cliente no escritório dos senhores, narrando uma incapacidade para trabalho, apresenta uma apólice e fala que tem aqui cobertura. Olha, tem uma cobertura aqui para perda, por exemplo, da visão. Então, ele não está enxergando mais, então aqui a apólice prevê a cobertura pela incapacidade naquele caso concreto. E aí, vocês analisam e falam, tá bom, olha, aconteceu esse acidente, essa situação aconteceu quando? Aconteceu um acidente que aconteceu comigo aqui de veículo há 3 meses. Tá bom, então, se eu ficou oftalmologicamente diagnosticado quando? Isso tem 2 meses, o médico falou que não tem solução, está aqui o laudo dele. Ok, faz uma carta para a seguradora, pretensão de 1 ano, já se correram 2 meses, a seguradora fica ciente, na hora que ela recebe aquela comunicação, tem lá o prazo suspenso, tem
período regulamentar pela SUSEP de 30 dias para responder, ele responde, negando, por exemplo, a cobertura. A partir daí nasce a pretensão para judicializar o assunto, mas é importantíssimo deixar claro que já correu uma parte do prazo prescricional por conta da súmula 229, suspenso até a resposta da seguradora, tem que se preocupar em propor ação dentro do prazo sobejante, ou seja, passaram 2 meses, na conta que eu fiz aqui apenas como exemplo, faltam 10 meses para propor ação. Perfeito. Então, a gente estava relativamente bem organizado no nosso sistema de precedente com relação a esse tema. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Faltou um. O IAC número 2 do STJ, que diz que é ano o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão de segurado em fase de seguradora e vice-versa, baseado em suporte e implementos de deveres principais, secundários ou anexos derivados do contrato de seguro. Ou seja, eu tenho 4 entendimentos, todos eles vinculantes do STJ, dizendo que a pretensão é de 1 ano, que a entrega de um pedido de indenização para a seguradora apenas suspende esse prazo de 1 ano, que conta da ciência inequívoca do fator que gera, do fato que gera a cobertura securitária. Tem um exemplo de perda de capacidade laboral, mas poderia ser um acidente de carro, poderia ser um óbito, entre outras, um incêndio, entre outras pretensões que a gente vive no nosso dia a dia. Vamos lá. Então, como é que julga o STJ essa controvérsia com relação à prescrição do seguro? Eu, antes de passar para o... Volta, só para botar um ponto aí. Tanto a Cláudia como eu, a gente vai fazer muita menção a um seminário que se deu no STJ no ano passado, depois da publicação desse acórdão, e o ministro Cueva, quando ele foi fazer a exposição dele, especificamente no painel sobre prescrição, ele fez uma referência a um outro ministro que há 10 anos iniciou uma palestra, também na STJ, ou um fórum de seguro, afirmando que, olha só, vão-se os anos e aqui ainda está se falando sobre prescrição. E aí o ministro Cueva falou, foram mais anos, são mais 10 anos, e aqui a gente vai continuar a falar sobre prescrição em direito securitário. Vamos lá. Como é que julga o STJ essa matéria hoje? Vamos para o próximo slide. Eu estou falando do recurso especial 1.970.111. Ele foi publicado no primeiro semestre do ano passado. Eu só estou aqui pensando partes da emenda. É um acórdão que tem mais ou menos 35 a 37 páginas, cuja leitura é ultra recomendada por essa aula ter mais função para a vida profissional dos senhores. O que eu destaquei? Termo inicial do prazo prescricional. Recusa da seguradora. Eu peguei apenas o item 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso de seu prazo o nascimento da pretensão, teoria da actionata. Somente a partir do instante em que o titular pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. O que o STJ está fazendo com esse acórdão? Ele traz um histórico de decisões daquela corte nesse sentido. Ele está praticamente não aplicando a súmula 229 e considerando que o prazo de prescrição só nasce do momento em que a seguradora negar a cobertura ao seguro. Isso gera uma série de dúvidas e questionamentos. Por exemplo, eu tenho um sinistro acontecido há 2 anos. Se eu formular hoje um pedido de indenização para a seguradora e ela negar daqui a 30 dias, eu tenho prazo de 1 ano a partir daí para propor a ação cobrando a indenização securitária? Essa é a grande pergunta que esse acórdão traz, porque isso seria contradizer tudo aquilo que se formou de entendimento jurisprudencial nas 3 súmulas que eu mencionei agora há pouco e naquele entendimento de incidente de assunção de competência. O que é ainda mais espantoso quando você lê
no final do voto do ministro Cueva mesmo, que ele foi um voto convergente, mas com fundamento distinto. Ele fez todo um raciocínio concordando que o termo inicial fosse realmente negativo da seguradora, mas ele traz uma frase final que é um pouco preocupante quando se trata de sistema de precedentes. Diz ele: por fim, quanto à súmula 229 do STJ, editada sob a égide do Código de 1916, ele cita a sua viabilidade frente ao Código Civil de 2002 deve ser enfrentada no âmbito da segunda seção em outro caso concreto superveniente. Por que isso causa espécie quando a gente está falando de uma aula de precedentes em direito securitário? Estamos em 2023. O Código Civil ele já vigora há mais de 20 anos. O sistema de recursos repetitivos ele tem quase 15 anos. O Código Civil tem 7. Como que a gente hoje, nesse sistema, pode afirmar que uma súmula não teria viabilidade no sistema, não seria aplicada num caso concreto, sendo que ela não foi sequer cancelada por o órgão que a editou? Então, por que eu trago isso à reflexão dos senhores? Porque, ao mesmo tempo que eu falo que é fundamental, quando se estuda seguros, se socorrer dos incidentes de solução de conflitos repetitivos, dos recursos repetitivos, dos temas do STJ, para entender como está julgando, depois de pesquisar o tema, depois de pesquisar a súmula, os senhores vão ter que pesquisar como que o próprio STJ está ou não aplicando aquela súmula. Vejam o nível de insegurança jurídica que a gente acaba tendo no nosso sistema em decorrência desse desrespeito direto à legislação processual, ao legislador de 2015, a intenção de você buscar na segurança jurídica um valor, até por uma leitura constitucional do processo, porque segurança é um dos valores primários da Constituição Federal. Vamos lá, deixa eu ver se o próximo é bibliografia parcial. Eu tenho aqui alguns autores que eu citei, que vale a pena depois. Tem o link também para o seminário, a Cláudia vai passar. Mas eu queria encerrar com esse raciocínio. Já vou passar a palavra para a Cláudia, mas uma reflexão para que, ao mesmo tempo que o estudioso do direito securitário se preocupe com os IRDRs, se preocupe com os IACs, se preocupe com os recursos repetitivos, que estude não apenas pelo Código Civil, não apenas pela doutrina, mas também por tudo aquilo que existe formado de interpretação jurisprudencial, particularmente aquilo que é vinculante, que esses 3 sistemas, tanto simular como de solução de demandas repetitivas, como de ação de competência, são vinculantes, para que se possa, a partir daí, ter uma interpretação adequada das questões que são trazidas para análise dos senhores no dia a dia. Mas que, ao mesmo tempo, quando venham fazer isso, façam depois checando como que aquelas cortes superiores têm interpretado e aplicado aquelas súmulas, porque a gente trouxe um caso claro em que, dentro do sistema de precedentes, dentro de uma estrutura de aplicação vinculante de súmula, de tema, o STJ simplesmente não aplica. Tá? É óbvio que é uma decisão de turma, da terceira turma, não é da segunda sessão. Isso pode, eventualmente, vir a ser reformado posteriormente, ou pode se formar entendimento contrário na segunda sessão, mas bem explica a relevância que o tema da aula de hoje tem na atividade dos senhores. Então, eu vou... Você consegue conectar aí? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver se a Cláudia consegue acessar e falar. Olha o que está acontecendo. Vamos trocar de lugar? Acho que sim. Eu vou passar agora aqui a minha posição para a Cláudia, para ela poder tocar a apresentação dela, e eu vou passando quando você precisar. Tá bom. Tá bom? Obrigado, gente. E qualquer coisa depois eu estou à disposição para perguntas, tá? Caso vocês, no final da exposição, quiserem formulá-las, fiquem à vontade. Obrigado, professor. Boa noite. Vou me apresentar. Meu nome é Cláudia Junqueira,
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria, antes de adentrar a essa segunda parte da aula, agradecer a oportunidade, agradecer ao ESA, aos coordenadores do ESA, por fazer parte desse grupo tão especializado e esse público interessado nessa matéria de seguro, que é tão importante para a nossa comunidade em geral, né? Eu não sei, não conheço vocês, não sei se vocês são do segmento de seguro, se vocês atuam com os consumidores. Eu tentei preparar uma aula que a gente abordasse um pouquinho dos dois lados, e aí, ao final, a gente abre para perguntas e tentar deixar essa parte bastante clara para vocês. Então, para mim, me foi dada essa ingrata missão de finalizar o curso e a segunda parte da última aula, né? Vou pedir aqui a Deus e a colaboração de vocês para a gente fechar isso com chave de ouro. Vamos lá. O meu tema são 2 súmulas que a gente destacou, porque são bastante interessantes, e principalmente essa súmula que eu vou começar a aula, é uma súmula que ainda gera muita controvérsia no nosso Poder Judiciário e uma tentativa muito grande ainda por parte do segmento de seguros de tentar alterar parcial ou totalmente o entendimento consolidado nessa súmula, porque eles realmente entendem que o impacto no mercado é bastante grande. Então, a súmula que eu vou tratar, ela trata do seguro de vida em embriaguez e a interpretação do tema na visão do STJ. Para isso, eu vou examinar os momentos e as tendências do STJ a respeito do tema em epígrafe, através de 3 julgados. O primeiro é o ERESP 973-725, depois a gente caminha para a súmula 620, que foi em dezembro de 2018, e o RESP 1.999.624, que foi agora no final do ano passado, setembro de 2022. Então, o ERESP 973-725, ele apreciou a divergência havida entre os julgados da 3ª e 4ª turma, que são as turmas que compõem a 2ª seção de direito privado do STJ, no que pertine ao direito à indenização decorrente da contratação de seguro de vida, quando constatado que o segurado falecido estava embriagado na ocasião do acidente que o levou a óbito. O entendimento da 3ª turma era de que a simples constatação de embriaguez do segurado na ocasião do sinistro que o levou à morte autoriza a exclusão da cobertura securitária. Então, houve o acidente, o segurado faleceu, ele estava embriagado, constatado que ele estava embriagado, a cobertura estava excluída. Esse era o entendimento da 3ª turma. O entendimento da 4ª turma era um pouco diferente. Ele entendia que o afastamento da cobertura securitária estava condicionado à comprovação de que a embriaguez do segurado, portanto, o agravamento do risco, foi fator determinante para o acidente fatal. Então, essa era... Pode deixar lá um pouquinho, André? Obrigada. Então, esse era o entendimento divergente de ambas as turmas, lembrando que a primeira era exclusão total com a simples constatação da embriaguez, e a segunda era, havia necessidade de verificar se a embriaguez havia sido fator determinante para o acidente fatal. Pode mudar, por favor? Então, a tese acolhida, que gera um pouco de estranheza, é que foi a seguinte: no seguro de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura nas hipóteses de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substância tóxica, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos primeiros anos do contrato. Mas vejam bem, a primeira
com a simples constatação, excluía. A segunda condicionava a verificação do nexo causal entre a embriaguez e o acidente, e levado essas duas posições para a sessão, a conclusão foi que foi vedada a exclusão da cobertura, o que me parece um pouco estranho, porque eu imaginava que ficaria entre uma ou outra, ou algo nesse meio do caminho, né? Então, ou excluía totalmente, ou havia necessidade, mas não, a posição do STJ foi de que não cabe a exclusão, pelo motivo da embriaguez, nem de alcoolismo, nem insanidade mental, nem sob efeito de substância tóxica, salvo o suicídio, mas apenas nos 2 primeiros anos do contrato. E o fundamento da tese era de que, na vigência do Código Civil de 16, o STJ e o STF já possuíam um entendimento consolidado de que o seguro de vida cobria até mesmo os casos de suicídio, desde que não houvesse a premeditação, que era a súmula 61 do STJ e a súmula 105 do STF. O Código Civil de 2002, alinhando a jurisprudência do STJ, sedimentou a compreensão de que o legislador estabeleceu critérios objetivos para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, e que assim a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos 2 primeiros anos do contrato. Então, eles fazem a fundamentação inicia sobre o aspecto de que o seguro de vida ele cobria, inclusive, o suicídio, antes, desde que não houvesse premeditação, e depois do Código Civil de 2002, eles colocaram um critério objetivo, dizendo que premeditação era depois de 2 anos poderia cobrir, antes de 2 anos eles entendiam como havendo a premeditação. Então, se cobria até o suicídio, eles entendiam que não havia como se manter a exclusão do evento embriaguez. Por que isso? Porque eles entendem que o seguro de vida é integrante do gênero seguro de pessoas e que ele possui princípios próprios, de modo que a cobertura securitária nesse ramo é mais ampla. Assim, as cláusulas restritivas são mais raras, pois não podem esvaziar a própria finalidade do contrato, já que é da essência do seguro de vida um permanente e um contínuo agravamento do risco do segurado. Portanto, eles entendem que isso já estava absorvido pelo agravamento de risco calculado pelas seguradoras no momento dessa contratação. E, seguindo, em dezembro de 2018, foi editada a súmula 620, onde a segunda seção reafirmou o entendimento que nós acabamos de ver, dizendo que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguros. Logo em seguida, em setembro, em seguida não, mas isso gerou diversas discussões, apesar da súmula, o entendimento, mesmo no STJ, continuou divergindo, haviam turmas que entendiam pela necessidade de comprovação do nexo causal, outras ainda entendiam, apesar da súmula, pela exclusão da cobertura, pelo simples fato do evento embriaguez, e isso fez com que, em setembro de 2022, a Corte efetuasse o julgamento do recurso especial 1.999.624, enfrentando novamente essa temática, porque o segmento de seguradoras trouxe essa questão que a súmula ainda estava sendo contestada e sendo interpretada de forma diversa, e nesse recurso especial se confirmou a tese anteriormente adotada. Então, a tese que eles adotaram foi que, embora o estado de embriaguez pudesse eventualmente ter contribuído para que o sinistro ocorresse,
a cobertura é devida, pois se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária e premeditada, que é o suicídio, com mais justeza, ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade. E essa decisão, ela se baseia numa carta circular da Superintendência de Seguros Privados, que diz que data de 2007, e diz que o risco agravado pela embriaguez não serve para negar indenização do seguro de vida. E também se basearam no artigo 51, inciso 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 3º, parágrafo 2º, que estabelece que as cláusulas restritivas não podem esvaziar a finalidade do contrato, pois é da essência do ajuste o permanente risco e seu possível agravamento, revelando-se abusiva a previsão contrária. Então, esses foram os fundamentos para a manutenção dessa decisão. Reafirmou-se, portanto, que nos seguros de pessoas é vedada a exclusão da cobertura na hipótese de sinistro ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas. Como principais fundamentos, novamente, a gente tem a Carta Circular número 8 de 2007, da SUSESP, o entendimento de que a disciplina de agravamento de risco não é aplicável aos contratos de seguro de vida, que, portanto, tem por características as coberturas mais amplas, e o entendimento de que o agravamento de risco já é da essência do seguro de vida, por exemplo, o envelhecimento, as doenças. Entendem também que as hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento está limitada apenas ao caso de suicídio e durante o período de 2 anos de carência. O André adiantou que houve um seminário, o 5º Seminário Jurídico de Seguros no STJ, que ocorreu dia 1º de dezembro de 22, e nesse seminário, o segmento de seguros fez diversas palestras apoiados pelos seus advogados mais especializados, defendendo o pleito de necessidade de alteração da súmula 620. E nesse pleito, eles trazem algumas questões interessantes e entendem, portanto, que há ainda, apesar desses julgados, onde nós mostramos que já houve uma consolidação da jurisprudência antes da súmula, depois houve essa questão foi sumulada, essa súmula foi revista recentemente nesse último julgado, mantendo-se a súmula, mesmo assim, o segmento das seguradoras bastante indignado com os impactos que isso traz ao mercado e com as razões de decidir adotada pelo STJ, eles trazem pontuam diversas questões de bastante relevância e entendem e insistem na possibilidade de alteração dessa súmula. Digo para vocês, eu não sei se quem atua, né, como que está dividida a turma, mas que há ainda, principalmente em tribunais de segunda instância, uma posição ainda bastante divergente, apesar de toda essa posição já consolidada no STJ. A primeira questão que eles levantam e levantaram nesse seminário é a seguinte: a cláusula contratual que exclui o risco relacionado à embriaguez seria realmente abusiva? E eles dizem o seguinte, que eles entendem que não, porque, primeiro, que nos artigos 757 a 760 do Código Civil, que são as cláusulas gerais que regem os contratos de seguro e, portanto, se aplicam a todos os tipos de seguros, lá já há delimitação de riscos sobre a perspectiva de riscos cobertos e riscos excluídos. Então, eles entendem que essa delimitação dos riscos é da essência de qualquer contrato de seguro e decorre das cláusulas das condições gerais previstas, da regra geral prevista no Código Civil. Eles entendem também
que a cláusula, que o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que dá respaldo à decisão do STJ e que entende como abusivas as cláusulas de exclusão de embriaguez, elas entendem que as obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada são abusivas. Contudo, a cláusula, a exclusão por embriaguez, eles não entendem que seria abusiva, porque o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 51, que estabelece o que você presume como abusivo e que gera desequilíbrio aos contratos, eles entende que a cobertura no contrato de seguro de vida é ampla e que a exclusão pontual e específica da embriaguez não causa qualquer desequilíbrio. Por que isso? Porque a cobertura é ampla, ela cobre acidentes e doenças, e aí você pode colocar um rol enorme de circunstâncias cobertas pelo seguro de vida. Isso de um lado da balança. Do outro lado, você colocar apenas a exclusão da embriaguez pontual, voluntária, específica, a balança pesa muito mais para o lado da seguradora e dos consumidores dos contratos de seguro. Então, em razão disso, a defesa do segmento das seguradoras é de que não há um desequilíbrio. Pelo contrário, o desequilíbrio seria inverso. Pode mudar, André. Dizem também que no artigo 424 do Código Civil, que estabelece que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, também não se aplica ao caso porque a exclusão pontual e específica da embriaguez não esvazia a finalidade essencial do contrato de seguro. O contrato continua atingindo seu fim. Quando a gente leu as razões da manutenção dessa súmula nesse último julgado, uma das razões foi exatamente essa, de que a exclusão da embriaguez seria esvaziar a finalidade do contrato de seguro. E eles entendem novamente, como eu disse agora há pouco, na análise do desequilíbrio da cláusula de exclusão da cobertura por embriaguez, que a exclusão ela não vai não vai esvaziar a finalidade essencial do contrato, que ele continua atingindo o seu fim. E que o artigo 799 do Código Civil traz expressamente as hipóteses de riscos que não podem ser excluídos. Então, diz esse artigo, o segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meios de transportes mais arriscados, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Então, mesmo constando essas cláusulas com relação a essas hipóteses, o Código Civil é expresso a estabelecer que essas hipóteses de riscos não podem nunca ser excluídas. E nesse ponto, o questionamento é, pode o intérprete ir além do que o legislador apontou como hipóteses expressas de impossibilidade de exclusão? Pode o intérprete inovar a lei? Pode ele interferir na autonomia privada dos contratantes e incluir a embriaguez dentre essas hipóteses legais que não admitem a exclusão? A segunda questão levantada pelo segmento é a seguinte: é inaplicável a disciplina do agravamento de risco aos contratos de seguro de vida? Diga-se, excetuando-se o suicídio nos primeiros 2 anos de vigência do contrato, todo o mais estaria coberto? Nós vimos que uma das razões para a manutenção daquela súmula é que o STJ entende inaplicável a disciplina de agravamento de risco nos contratos de seguro de vida, por entender que o agravamento de risco é intrínseco, ele já está dentro
da própria formatação desse seguro. Então, qual é a posição do segmento? Ele aponta que o direito comparado se divide em dois grupos: os ordenamentos jurídicos que expressamente restringem o agravamento de risco nos seguros de pessoas, dentre os quais podemos citar Portugal e França, e os ordenamentos que expressamente o prevêem, entre os quais Espanha e Argentina. O Brasil se insere no segundo grupo, que expressamente prevê a possibilidade de agravamento de risco. O tema agravamento de risco está previsto nos artigos 788 a 770 do Código Civil, de novo, na parte geral, e, portanto, aplicável tanto ao seguro de danos como ao seguro de pessoas, no qual se insere o seguro de vida. Entendem que a embriaguez pontual e deliberada não pode se equiparar a riscos presumidos, como são o envelhecimento, as doenças e os acidentes. E por isso pode e deve ser excluída da cobertura em prestígio a mutualidade. A terceira questão trazida também pelo segmento é entender se o contrato de seguro de vida são estipulações a favor de terceiros, ou seja, os efeitos da conduta do segurado, embriagado, seria oponível aos beneficiários. Quando a gente vai para a doutrina, Caio Mário da Silva Pereira já entendia que no contrato de seguro de vida a estipulação em favor de terceiros é bem evidenciada. O artigo 436 do Código Civil estipula que o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação, sendo que no parágrafo único consta: ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando todavia sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. E aí a pergunta que a gente faz é: qual é a dimensão do direito do terceiro, que seria o beneficiário? É maior que o direito do segurado? É menor que o direito do segurado? Ou é igual, decorre do mesmo contrato? É igual ao direito do segurado? Se o segurado perde o direito, o beneficiário também perde essa cobertura? E aí, a gente indo para uma doutrina mais contemporânea, temos Serpa Lopes, que estabelece que a validade do direito de terceiro depende, a seu turno, daquela relativa validade da estipulação entre os contratantes originários. E o Gustavo Tepedino, que diz que o importante é não perder de vista que a sorte do direito de terceiro depende da sorte da relação contratual que vincula o estipulante e o promitente. Afinal, o direito de terceiro decorre daquele contrato. Significa dizer que o promitente poderá, por exemplo, opor a exceção do contrato não cumprido, a fim de recusar a entrega da prestação sempre que o estipulante houver deixado de cumprir a contraprestação assumida. Assim, poderá o promitente recusar-se a realizar a prestação em favor de terceiros, com fundamento na invalidade do contrato celebrado com o estipulante, por algum defeito daquele negócio jurídico, por exemplo. Também são oponíveis ao terceiro, da parte do promitente, as exceções pessoais deste contra aquele. Além daquelas observações, o segmento também aponta que aquela carta circular de 2007, que se apoia até hoje às recentes decisões, ela foi resultado de uma forte demanda de órgãos de proteção do consumidor para que não houvesse uma exclusão generalizada do risco, mas sim que houvesse uma visão mais casuística e que, portanto, aquela carta circular de 2007 não previa, não tinha como objetivo efetivamente impedir a exclusão da embriaguez. Dizem ainda que aquela carta já foi revista. Ela já foi revista em 2021,
pelo plano de regulação, através da deliberação 243/2020, resolução SUSESP 2/20, plano de regulação 2021, que estabeleceu seguro de pessoas, cobertura de riscos, revisão e simplificação da regulamentação sobre coberturas de riscos em seguros de pessoas, para possibilitar o desenvolvimento de produtos mais inovadores, diversificados e aderentes às necessidades dos consumidores e o fomento a um mercado mais competitivo e dinâmico, e que, portanto, essa nova circular que hoje prevalece, que hoje vige ao setor, ele possibilita um olhar mais customizado dos produtos, e já revisou aquela carta anteriormente, de 2007, que está sendo utilizada ainda hoje numa decisão de 2022. E a provocação que o segmento de seguros faz é que é a necessidade de uma revisão da matéria com foco para os casos de embriaguez, relacionados a acidentes automobilísticos a partir da perspectiva de se a embriaguez atuou como um agravamento de risco. Nesse ponto, é importante dizer que a gente encontra no segmento assim, uma posição mais extremada, que entende que a embriaguez ela deve ser excluída em qualquer tipo de sinistro. Então, portanto, se uma pessoa bebeu em casa e caiu na piscina, ou bebeu em casa e despencou da escada e morreu, se ela tivesse embriagada, deveria ser excluída a cobertura. E uma outra posição do segmento de seguro que entende que isso tem que ficar limitado aos casos de acidente automobilístico, que, na minha visão, é o que tem mais chances de prevalecer por toda a posição do STJ e da jurisprudência que já vem se consolidando há muito tempo, e também em razão de outras razões, de outros pontos que eu vou trazer nos próximos slides, mas adiantando o fato de que a embriaguez ao volante é crime, e que ela já não é aceita no direito administrativo, no direito penal, e, portanto, não há nenhuma razão para ela ser aceita no direito de seguros. É exatamente isso que eu acabei de dizer, né, que direito penal e administrativo são refratários à embriaguez, e não justifica de nenhuma maneira a leniência apenas no contrato, no contexto do direito de seguros. Entendem também que esse tipo de decisão acaba por proteger aquele que dirige sob o efeito de álcool, causa danos e riscos para a sociedade, e além de acarretar no estímulo à manutenção dessa conduta criminosa, motivo pelo qual eles esperam o amadurecimento do julgado que acarrete em sua revisão. Eles alertam também para um grande desequilíbrio na mutualidade ante o aumento de precificação de risco, um aumento dos prêmios e consequente redução de capital segurado, desestímulo à contratação de seguros e desestímulo à aceitação do risco em determinados casos. Partindo agora para a segunda súmula que a gente vai abordar, é a súmula 402, e nessa súmula o tema definido foi: o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. É uma súmula de novembro de 2009. O contexto que se insere a edição dessa súmula é que antes da súmula, as seguradoras, elas se orientavam no sentido de que a cobertura de danos corporais não abarcaria, não incluía os danos morais reclamados por terceiros. Então, sob o fundamento de que aquela cobertura previa apenas o pagamento de indenização em caso de ocorrência de danos ocasionados à integridade física do terceiro. E assim, quando eles calculavam o prêmio relativo aos danos corporais, eles não contemplavam o pagamento de dano moral que o segurado viesse a ser condenado por sentença transitada em julgado.
ainda que as apólices não contivessem cláusulas com previsão de cobertura de indenização ao dano moral, os tribunais caminhavam para o entendimento de que o dano corporal, abre aspas, é aquele que atinge um direito da personalidade, seja ele de ordem física, somática ou psíquica, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, de modo que o seguro por dano pessoal há de compreender a indenização por ofensa à integridade corporal da pessoa e ainda o conjunto de outros atributos pessoais da vítima, entre eles o direito de não sofrer a dor, a humilhação e a amargura resultante do ato ilícito, o dano moral em sentido estrito. Então, apesar desse posicionamento, os nossos tribunais já tinham esse entendimento de que o dano corporal compreendia também o dano moral. Mudou? Não. Aí. Aí, tá certo. E aí, as decisões vinham alicerçadas em que sentido? Que os contratos de seguro eram contratos de adesão, não eram claros, e, portanto, eles não davam ao consumidor a devida ciência e o conhecimento exato da abrangência das coberturas e das exclusões que haviam naquelas condições gerais, o que fere o dever de informação previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, com a edição da súmula, as seguradoras começam a adequar suas propostas de seguro, especificando o âmbito de cada uma das coberturas, dando maior destaque para que a cláusula que previa a contratação de danos corporais e danos morais, para essas cláusulas, e o que não estava coberto, portanto, o que estava excluindo, e prevendo o pagamento diverso e individualizado para cada uma das coberturas, o que afastava a hipótese de interpretação extensiva. Com essas adequações e uma maior transparência nas cláusulas contratuais, e depois dessa súmula, a interpretação do STJ com esses novos contratos passou a reconhecer a possibilidade de exclusão de cobertura de dano moral. Então, uma decisão relativamente recente que trata exatamente desse ponto é: se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais. Jurisprudência do STJ. Então, a gente consegue observar aqui uma posição diferenciada do segmento de seguros com relação a essa súmula 402 e a súmula 620. Nessa súmula aqui, 402, o segmento fez toda uma alteração e adequação ao entendimento jurisprudencial, e com essa adequação, ele consegue se posicionar melhor e consegue atender ao clamor da sociedade de esclarecer as cláusulas, de estabelecer o que efetivamente estava sendo coberto, de possibilitar que a contratação fosse feita por partes, né? Então, você poderia pagar uma ou a outra. Já no outro caso, há ainda uma grande discussão, apesar de o STJ estar se mantendo firme nesse posicionamento, a gente vê um movimento muito grande do setor clamando por uma mudança, uma reforma total ou parcial dessa súmula 620, por entender que isso vai impactar de forma bastante prejudicial no mercado, né, para os consumidores em geral, e entender que a aplicação dessa súmula só ao contrato de seguro não é justo, porque a embriaguez ao volante é crime, e esse tipo de súmula, na visão do segmento, estaria estimulando ou sendo conivente com esse tipo de comportamento. A biografia
aqui, né, que foi mencionada, e o acesso ao 5º seminário, que trata bastante dessas questões. Acho que lá eles tratam também sobre suicídio. Acho que sobre suicídio também foi tratado. Esse é o 5º seminário, para quem é do setor, eu não sei se vocês acompanham, mas vocês conseguem encontrar os seminários anteriores também, é uma discussão bastante interessante, com os players mais destacados do mercado. Acho que é uma aula, um complemento da nossa aula bastante interessante para vocês seguirem. E a gente está aberto para dúvidas. Vamos lá. Vamos colocar os dois aqui. Sim, acho que melhor. A gente poder falar junto com você. Você pode até tirar, se você quiser. Mas aí vai ficar para de compartilhar, entra todo mundo. Não sei fazer isso. É isso? Vai ficar entrando aquele negócio. Acho que é. Onde para de compartilhar aqui? Eu acho que aqui, deixa eu ver, peraí. Pode fazer seu comentário. Não, eu achei interessante fazer um link entre a tua exposição e a minha. Acho que agora vai parar. Legal. No sentido de que, quando você falou da súmula 620, quando você estava tratando da forma de superação da súmula, isso é totalmente dentro do que o sistema de precedente prevê. A súmula provém da segunda sessão, você chega à conclusão que, por N fundamentos, mudança legislativa, questões econômicas, uma leitura diferente do fato social naquele momento histórico. Então, você leva o tema para a segunda sessão, para que todos os membros da segunda sessão, conjuntamente, cheguem e falem: vamos debater se a gente vai manter ou vai superar essa súmula. Né? Isso, em sistema de precedente, é plenamente aceitável. O que não é aceitável foi o que você mesmo mencionou que acontece de um desembargador ou de um juiz simplesmente dizer que a súmula não existe. Ignorar. A súmula, no caso, não é aplicável, não, porque ele não entendo justo. Essa lógica, ela precisa ser superada, justamente para que a gente possa ter, de alguma maneira, mais previsibilidade. E quando a gente fala de seguro, a gente fala de cálculo autorial, a gente fala de alinhamento e lógica entre o capital segurado e o prêmio, e cobertura e risco. Na hora que você passa a enfiar a goela abaixo por interpretações jurídicas um risco que não estava previamente previsto para ser coberto, você quebra a lógica atorial do contrato de seguro. Então, achei interessantíssimo fazer esse link, o que, no caso da segunda súmula que você falou, da questão do dano pessoal abranger o dano moral, o mercado simplesmente não teve o que fazer. O mercado teve que se adequar. O que foi perfeito, né? Mas ao mesmo tempo... É que eu acho que no primeiro caso não tinha essa possibilidade de adequação. Não, o que tem nos dois, aumenta o prêmio. Quando a gente fala de seguro caro no Brasil, muita gente reclama que seguro é caro, etc. Não é só decorrente da violência, decorrente Não. É caro muitas vezes pela intervenção judicial e pela instabilidade, porque por mais que o atuário chegue na empresa e fale: está aqui, fiz uma conta para poder lançar esse novo produto. Quando aquilo vai para o jurídico fala: coloca aí 20% de margem, porque a gente vai ter risco de alguém falar que outra coisa que não está coberta aqui vai ser coberta. Eu não achei nenhuma pesquisa, procurei, mas não achei, que apontasse exatamente o quanto o quanto aumenta você não poder excluir a embriaguez. Qual é o volume de como isso impacta no mercado de seguros? Apesar de ser um pleito exatamente mercadológico, eles dizem. Mas teve engraçado no seminário ele estava falando justamente disso. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que eu não lembro dos números, tá? Mas é um percentual assim, que com relação a bebida e morte, ligação de bebida com morte, quem bebe muito morre mais que os outros. Tá. Quem bebe moderadamente morre menos do que não bebe nada.
Por quê? Era uma coisa até um pouco jocosa. Mas era uma questão de saúde, não ligada ao acidente. É uma pesquisa sobre a influência do álcool no óbito. Tá, e a entendi. conclusão é de que quem não bebe nada morre mais do que quem bebe moderadamente. Tá Ninguém está é falando o caminho do meio, É do caminho do de meio. Aristóteles, que a gente tem que Exatamente. seguir. Mas, realmente, quando eles dizem isso, quando eles alegam, eu não vejo, eu não encontrei, eu não sei se tem alguém aqui do segmento que tem essa informação e pode compartilhar com a gente, porque agora aqui é um debate, viu, pessoal? Quem quiser entrar, seria interessante para ver o quanto isso é verdade. Uhum. Porque as duas posições, elas são defensáveis, né? Realmente é um contrato de seguro de vida, é uma abrangência maior, tem um fim social, é importante, você, no final das contas, você está segurando os beneficiários, tem toda essa questão que é muito importante, e muitas vezes você está falando simplesmente excluir pela embriaguez, às vezes a pessoa bebeu um copo, sabe? Todo mundo está sujeito a isso, se evita, é crime, mas será que isso vai acabar com todo o seguro que a pessoa pagou 40 anos, 50 anos ou mais, aquela posição mais agressiva até de entender que qualquer tipo, você bebeu, tropeçou em casa, morreu, está excluído. Então, são posições defensáveis e o STJ está nessa posição de manter pelo Código do Consumidor tudo isso. Agora, o que eu entendo mais, que faz o link de toda a nossa aula, é a posição do segmento de que a súmula, o tema foi definido, ele não reflete a ratio decidente, não reflete os precedentes, não era isso que os precedentes estavam falando, excluir totalmente. Então, como que se chega nessa decisão numa súmula do STJ? A gente já conversou sobre isso, né? Que você fala que o problema é a redação das súmulas. Exato. A forma pela qual você materializa naquela pequena frase toda uma posição que vai... um farol para aplicação em outros casos concretos. E quando você lê aquela frase, você não chega a uma conclusão precisa do que ele quer dizer com aquela frase. Esse é um problemão. E no caso Tem alguém aqui levantando a mão, vamos deixar? Não, vamos passar a bola para eles. Espera aí, pessoal, que a gente não tinha visto. O Felipe queria falar, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Em relação à súmula 620, confesso que essa é uma pedra no meu sapato, é uma súmula que eu pessoalmente não me conformo com ela. E, de fato, ela não reflete o melhor entendimento. Essa súmula, ela nasceu já, com todo o respeito ao STJ, mas ela já nasceu de uma análise equivocada da circular SUSEP-DETEC, na medida em que, visivelmente, houve uma flagrante confusão entre alcoolismo e embriaguez, sendo que os dois não se confundem. A circular, ela veda a exclusão para alcoolismo, mas ela admite a exclusão para embriaguez. Alcoolismo é a doença, a pessoa é alcoólatra. Isso é tão visível que na esfera trabalhista você jamais pode demitir um funcionário por alcoolismo, todavia, trabalhar embriagado é motivo de justa causa. Então, a ideia da circular era exatamente essa, vedar a exclusão para o alcoólatra, para aquele que é dependente de álcool, mas, ao mesmo tempo, admitir a exclusão para aquele que está embriagado, que é aquela ingestão de álcool a ponto de deixá-lo cognitivamente alterado. Eu acho que aí que nasceu o grande problema dessa súmula. Houve uma confusão, tanto que a gente vê frequentemente as pessoas tratam alcoolismo e embriaguez como se sinônimos fossem, e não são. São totalmente distintos. Então, essa súmula já nasceu de forma equivocada. E em relação ao... a doutora falou aí de propriedade, né, de um contraponto que é feito do social do seguro privado, né? Eu queria talvez deixar a seguinte indagação. Qual bem que a gente pensa em proteger a médio e longo prazo? A pecúnia ou a vida?
será que se houvesse uma cultura de negativas de indenização em razão da embriaguez, nós não estaríamos reduzindo o consumo de bebida e, de repente, o indivíduo pegar o carro e sair como um louco aí pelo trânsito? Será que quantas vidas teriam sido poupadas? Então, esse fica o meu questionamento. Acho que a súmula deveria pensar mais, talvez, no interesse coletivo. São tantas campanhas de trânsito aí por um trânsito mais seguro, se beber não dirige. Hoje em dia a gente tem Uber, tem um monte, sabe? Não existe justificativa para o indivíduo dirigir embriagado. Existem N possibilidades para não fazê-lo. Então, sabe, o que a gente está buscando? A gente está buscando um trânsito mais seguro, eu estou buscando voltar com meus filhos vivos da escola sem que nenhum louco me pegue no farol. Sabe, talvez eu acho que o STJ teria que se debruçar um pouco mais nessa questão. Ô Felipe, posso te fazer uma pergunta? Sim. E qual seria o seu posicionamento? Você acha que devia excluir totalmente ou só quando fosse um fato de agravamento, quando tivesse efetivamente ligação para o agravamento, para o sinistro? Ou seja, você está no seu carro parado, passa um caminhão em cima de você, e aí descobrem que você bebeu uma cerveja. Tá errado. Não, nesse caso, sem dúvida, o exemplo que você deu é muito oportuno. Digamos que eu estou embriagado no carro, mas eu estou com o carro parado no farol. Vem alguém e passa por cima do meu carro, é óbvio, nesse caso, não há nexo algum entre a bebida e o óbito, no caso. A embriaguez como fator determinante do sinistro. Exato. Mas, por exemplo, é muito comum a gente... Olha, eu vou citar um exemplo aqui, sem citar pormenores, tá? Eu cheguei a ver um caso de embriaguez na condução de moto, e a defesa do advogado da pessoa que faleceu era a seguinte: olha, ele morreu embriagado, estava dirigindo moto, não é justa recusa. Mas nesse caso, ele estava realmente altamente embriagado, dirigindo moto, em fuga da polícia, na contramão, ele entrou na faixa exclusiva de ônibus, bateu de frente com o ônibus e morreu. Daí você vê, se não tivesse a embriaguez, certamente seria acolhida a tese de agravamento do risco. Mas só pelo fato dele estar embriagado, a gente já fica com essa celeuma inteira de, ele estava embriagado, como que fica a recusa? Esse acórdão que, se eu não me engano, esse último caso, origem dele, enquanto a gente vai conversando, eu vou retomar aqui, é dos pais pedindo seguro de vida de um rapaz que estava numa moto, embriagado, e ele não tinha carta. O ponto do Felipe é interessante, porque nessa aplicação irracional de súmula e tema, esse é um problemão quando você trata de recurso especial, inclusive com aplicação de temas repetitivos. Eles não conseguem olhar se de fato aquele tema se amolda precisamente no caso concreto. Sim. No exemplo que ele narrou, um dos fatores pode ter sido a embriaguez. Exato. Agora, é evidente que a pessoa praticando crime e trafegando contra a regra de trânsito básica é muito mais importante o agravamento do que no outro, né? Sem dúvida. É o que a gente espera, né? Mas ocorre que, infelizmente, não é incomum a gente se deparar com o judiciário que vai aplicar a súmula seca, vai dizer, não, embriagado, estava embriagado, está aqui, paga a seguradora. E a gente ter esse tipo de decisão absurda. E nesse ponto, Felipe, que o direito, a lógica do sistema de precedentes, ela não é uma lógica binária de tá aqui o precedente, vai carimbão, né? Aqui é tema tal, aqui é tema tal. Não é isso, não é isso. É simplesmente um norte interpretativo normativo criado pelo judiciário que tem que se verificar se é passível de aplicação no caso concreto ou não. Não dá, aqui é caso de alcoolismo, então você aplica lá a súmula da STJ que fala de alcoolismo, não, né, de embriaguez, como você bem pontuou, sim. Você aplica a súmula e ponto final. Pertinente a tua posição, é muito importante.
Algum outro colega quer fazer algum ponto, trazer para o debate? Se o Felipe também quiser usar um pouco mais a palavra para outros temas, fiquem à vontade. Não, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você pela contribuição, Felipe. Nada, gente. Eu só queria aproveitar, a gente ainda tem um pouco de tempo, mas só para reforçar que a gente está ainda no início, a gente está falando de 7 anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, foi ele que trouxe a obrigatoriedade de aplicação das súmulas e dos temas, nele que o juiz ou o tribunal estão vedados a fundamentar contra, apesar de muitas vezes acontecer, mas estão vedados a fundamentar contra enunciado de tema repetitivo ou súmula ou acórdão de IAC, e a gente naturalmente está meio que se acostumando a lidar com isso. Agora, uma preocupação muito grande que se tem, como eu mencionei para os senhores, são mais de 1.000, em um pouco mais de 15 anos, que já foram publicados, e a gente precisa sempre se debruçar e interpretar e olhar esses acórdãos que deram ensejo ao tema, são fundamentais, como a própria exposição da Cláudia trouxe. Às vezes você pega uma lógica decisória que é sumariamente ignorada para criar uma outra. Né? E esse tipo de fiscalização, acho que, em particular, as federações de setores, no caso do setor de seguro, a Funaseg, ou mesmo a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ou outros que atuam muito como amicus curiae nos processos em que se inicia a tramitação do recurso repetitivo, são fundamentais para que o setor seja ouvido, para que as áreas com representação sejam ouvidas para uma formação de temas que sejam úteis para a sociedade. Né? A gente pode, só para dar um exemplo final, pegar o tema 1076, que agora é tão falado com relação a honorários, que se aplica o tema e aí depois o próprio STJ, 3, 4 meses, afeta novamente 2 recursos especiais para tentar superar o tema, e agora tem juiz que não aplica o tema porque o recurso extraordinário interposto contra o tema foi processado para o STF, então não é o STJ que vai decidir mais sobre norma infraconstitucional, é o STF. Então, essa insegurança que a gente ainda vive muito forte nos sistemas de precedente é justamente o que o legislador não queria quando trouxe essa ideia para o sistema. Né? A gente não tem mais agora a lei cuja aplicabilidade é questionada, ou aquela que a gente muitas vezes já ouviu falar, a lei que pega, a lei que não pega no Brasil, quando na verdade deveria simplesmente ser lei eficaz, lei ineficaz com base em um controle de constitucionalidade. A gente está começando a ter temas de jurisprudência que são aplicáveis e não são aplicáveis. Isso é impensável no sistema de precedentes. Então, como consideração final, é isso. Mais uma vez, se debruçar não só no Código Civil, não só na doutrina, não só em normas da SUSEP, mas também nos temas e verificar temas e súmulas e verificar também a aplicabilidade deles atualmente, porque pode acontecer de uma súmula ou um tema simplesmente não está sendo aplicado e não foi revogado, não foi cancelado pela corte que o editou. Cláudia, uma consideração? Isso. Não, faço das suas as minhas palavras. Quero agradecer a todos pela presença e dizer que foi muito gostoso participar desse debate, e espero que a gente tenha podido esclarecer as questões que a gente trouxe aqui. E dizer também que na nossa apresentação tem os nossos e-mails, se alguém quiser precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Perfeito. E parabenizar os alunos que ficaram até tarde, concluíram, parece que hoje é a última aula, né, do curso, então parabenizar a todos que participaram e, como a Cláudia colocou, me colocar à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, basta acessar os nossos e-mails e a gente prontamente vai responder. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado, hein? Tchau, boa noite, obrigado.